pessoal, Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Neto. Hoje, novamente, mais um bate-papo internacional, né? A gente começando aqui a segunda temporada. Eu estou no Game of Thrones, já estou na segunda temporada, vamos até a oitava. Olha, não vai ser tão decepcionante a oitava, mas vamos continuar na segunda por enquanto. E a gente vai falar um pouco, sair um pouco do nosso paradigma, da nossa caixinha, tentar pensar um pouco fora da caixinha. Eu convidei uma pessoa que já esteve aqui, falou, fez uns insights maravilhosos, porque ela está exatamente do outro lado do mundo. Né? Do outro lado do mundo. E ela tem uma visão muito boa. No primeiro lugar, porque é uma jornalista. Né? Uma jornalista, uma excelente carreira aqui, mas que num determinado momento fala, chega de Brasil, vou tentar a vida em outro lugar, e foi parar em Singapura. Eu estou falando de ninguém menos do que Ana Pessoa, né? Jornalista, ex-Globo, agora empresária, startupper, né? É o nome, né? Startupper, né? Uma startupper agora no mercado imobiliário, né? Lá em Singapura, e ela tem uns insights maravilhosos na página dela, umas visões, umas colocações sensacionais que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu acho importante a gente ter essa visão de fora da nossa caixinha, pensando um pouco fora da caixinha, observando fora da caixinha. Né? Ana, é um prazer recebê-la aqui novamente. Muito obrigado aí pela pronta participação. A gente resolveu isso aqui rapidinho, né? Achou aí uma brecha na sua agenda. E me diga, o que você está vendo dessas questões aí, né? Você já... E a gente estava até conversando, né? O pessoal aqui está com medo de ter chip na vacina, né? E você... Vamos começar com o chip, Paulo? Vamos começar falando do chip na vacina. Olha o chip aqui da vacina. Isso aqui está funcionando já o ano todo aqui. Você não entra, não sai de nenhum lugar se você não tiver isso. A gente estava conversando que no Brasil também tem pelo celular, né? Você tem as duas opções. A questão aqui se você... é obrigatório, né? Aqui ele não é obrigatório. Aqui é um aplicativo, eu nem sei se é um aplicativo de algum governo, não sei se é federal, estadual, municipal, sei que existe, né? Mas aqui, eu não sei se dá para ler, mas assim, a propriedade do governo de Singapura. Então, isso é distribuído gratuitamente pelo governo e é obrigação do cidadão carregar esse ou usar no celular, caso criança e idoso pode carregar, e os estabelecimentos comerciais e públicos, o que seja, por exemplo, um parque, tem que ter um Bluetooth que conecta com isso. Por quê? Porque sem isso você não entra em lugar nenhum. Você não vai ao parque, você não vai à rua, você não vai à padaria. Então você está monitorada. Você está... Eu estou com chip. Você está chipada. Eu estou chipada sem vacina ainda. E a gente estava conversando, né, de vacina, né? Acho que a proposta da pauta hoje é essa. Qual é o que aqui hoje eu sou vocês amanhã, né? Porque hoje é sábado aqui e você está na sexta de noite. Exato. Eu estou no sábado de manhã. Exato. Então, o que o amanhã está pensando, né? Número é sabido aqui que o aeroporto vai continuar fechado, fechou em março, e vai continuar fechado por pelo menos mais 18 meses. 18 meses. Isso já é uma informação pública, que oficial. Eles já falam normalmente. Pública oficial. E a gente está falando... Sem ninguém pedir o impeachment, assim, direto. Sem ninguém pedir impeachment. E a gente está falando do segundo maior hub aéreo do mundo. Sim, né? Isso funciona, porque Singapura basicamente vive do tráfego, né? Do tráfego internacional, da exportação. Aqui é um grande porto e é um hub aéreo. Então, para você ter uma ideia, as vacinas todas que vão para a Ásia estão passando por aqui. E essas vacinas, quer dizer, a gente discutiu isso rapidamente no Brasil, que é um país de dimensões continentais, mas essa vacina ela dura 5 dias, entre temperatura de 5 a 8 graus. Então, para você fazer a logística disso, o aeroporto tem que estar preparado, o daqui já é preparado, porque recebe outros medicamentos, e os aviões e as pessoas que transportam, que aqui quase nada é manual, mas então, assim, o aeroporto continuará fechado. Obviamente que essas operações de logística não, mas estão todas controladas, mas as pessoas não vão sair daqui de dentro. Há sempre exceções a toda regra, então empresários, pessoas precisam viajar, mas totalmente monitoradas. Você tem que fazer um teste do país de origem 72 horas antes. Ao chegar ao aeroporto aqui, você fará outro teste, você tem que pagar $2.000
para o governo te levar para um hotel, a escolha do governo, e você vai fazer a quarentena de 14 dias sem contato humano algum nesse período. Caramba. Então, isso já está acontecendo há um ano, tá? A gente está completando um ano de pandemia, um pouquinho mais, então isso já está acontecendo e continua acontecendo. O que a gente está discutindo aqui? Eu sei que eu, cidadã estrangeira de mais de 40 anos, quase 50, só receberei a vacina lá para novembro, tá? Já está tudo programado. Os centros de vacinação, eles vão ficar prontos. E não é uma população tão grande. Não, a população de metade de São Paulo, 5 milhões de habitantes. Em março, os centros de vacina estarão prontos em todos os distritos. Equivale a Israel, mais ou menos. Um pouco menos do que Israel. Mais ou menos isso. E não estamos tão correndo como Israel. Por quê? Aí vamos falar dos porquês. Número 1, Singapura tem vacina para todo mundo, tá? Isso não é um problema, não é uma discussão. Não está preocupado com o estoque. Não. Qual que é a preocupação de Singapura? Ela não é obrigatória, tá? Então, se o cidadão não quiser, ele não é vacinado. O governo espera vacinar pelo menos 89% da população. As sanções às pessoas não vacinadas estão sendo discutidas. Eu não vou te falar quais são, porque elas não são oficiais. Mas é uma decisão pessoal ser vacinado ou não. Por quê? Porque tem gente que está desconfiando de vacina. Mas não desconfiando de vacina que a vacina não funciona. É que eu prefiro tomar daquele laboratório e não daquele outro. Porque ou eu quero... né? Eu acho que é a primeira vez que a humanidade tem opção de fornecedor de vacina. Né? De fornecedor aqui já estão aprovadas a Sinovac, que é o que o Brasil... Houve uma notícia aí de recentemente, alguém do Ministério da Saúde daí de Singapura questionou a qualidade das vacinas, né, comparativamente. Né? Fez uma comparação de qualidade. Porém, Singapura já se comprometeu a comprar, já chegaram as primeiras da Pfizer, sim, aprovou a Oxford e aprovou a Coronavac brasileira, que é a Sinovac, né, que o Brasil mudou o nome para Coronavac para não ficar parecendo Sino, porque tinha um probleminha com a China, né? Tem leite condensado, China... Tem um certo capitão aqui, militar, aqui, que não gosta muito de nada, que fala assim, começa com Sino. Então, mudou para Coronavac, mas é a mesma vacina. Muito provavelmente, eu vou tomar essa vacina, porque os últimos vão ficar. Mas então as pessoas querem esperar. Tem gente que quer esperar porque quer saber de efeito colateral, tem gente que tem medo. Então, assim, dentro do normal, né? A gente é ser humano, as pessoas aqui também são desconfiadas, mas todo mundo vai ter vacina à disposição. Qual que é a questão? São 2 doses de vacina. O que significa que entre uma vacina e a segunda, meu colega, você não está protegido. E quando a gente fala em estar protegido, significa que você também não está sendo bacana com os outros, porque você pode ter o vírus e pode ainda estar transmitindo esse vírus. Então, nada vai mudar até que se tenha a segunda dose da vacina e até que se comecem a sair os resultados dessa vacinação, que para o mundo inteiro, inclusive para Israel, que está aí se vangloriando, ainda são incertos, porque tem as cepas diferentes, que o Brasil já está com 2 cepas diferentes, a África do Sul tem uma, a Inglaterra tem outra. Então, é tudo muito ainda incerto. Mas o que é certo aqui em Singapura é: não vamos viajar nos próximos 2 anos, eu estou falando 1 ano e meio, mas 2 anos com certeza. Os órgãos internacionais de aviação, IATA e etc. e tal, lançaram uma pesquisa deles interna dizendo que só 2024 é que eles estão esperando que volte, que retome o movimento aéreo no mundo, 2024. E a questão da vacina, eles já estão preparando para a segunda onda. Quer dizer, ok, vacinou todo mundo, quando vamos abrir? Depois de feitas as pesquisas, quer dizer, eu que estou num país com vacina para todo mundo, já sei que vou tomar vacina depois de novembro. Ninguém aqui está preocupado com isso. Eu só tenho vacina em novembro. Até lá, eu tenho que seguir a regra mais do que todo mundo. Né? Agora já começaram com os idosos. Aqui tem 2 questões. Menor de 16 anos não vai tomar vacina, grávida não vai tomar vacina e imunodeficiente também não vai tomar vacina. Então, quem aqui tem... Também, mas não, aqui não se falou de imunodeficiente. Inclusive, os deficientes, como tem uma gama enorme de deficiências, eles não estão colocados assim em nenhuma das categoria, né? Eles não foram tem prioridade de cuidado, né? Eu tenho um filho com síndrome de Down
Eu sei. Não faço ideia. E não faço ideia quando ele vai tomar vacina, se vai poder tomar vacina. Aqui, qual foi a decisão política? Essas pessoas não tomarão a vacina porque eles querem ter mais resultados antes de aplicar a vacina. Porque eles têm medo que, por terem características fisiológicas e químicas diferentes, ou porque tomam medicamento, ou porque tem uma imunidade mais baixa, ou porque tem uma condição que o torna mais ou porque exposto. Simplesmente não foram testados nesses grupos. Exatamente. Então, tem um cuidado com essas pessoas para que não haja erros, o que eu acho muito louvável. Embora cientificamente correto. Embora haja um risco, né? A gente, naturalmente, você pensa, essas pessoas vão ser as primeiras porque elas estão mais dispostas. Mas eu acho que é uma decisão política. E ela, quando ela é clara, você pode ou não questionar, mas está decidido. Você não fica naquele ambiente de não sei o que vai acontecer. Ontem eu não queria vacina, amanhã eu sou o rei da vacina. Então, eu estou fazendo essas indiretas para o nosso presidente Bolsonaro, porque aí, Paulo, se você me permitir, nesses últimos dias eu tenho assim, eu perdi 3 pessoas muito próximas com coronavírus. Uma delas ontem foi o pai da minha madrasta. Meu pai já é falecido, minha madrasta é um pouco mais velha que eu. Então, a gente é contemporânea, e o pai dela era um jovem de 68 anos, com a saúde de ferro. E 2 internações, partiu ontem. Então, por que eu estou falando isso? Porque há um ano, quando a gente conversou, eu não conhecia tanta gente quanto eu conheço hoje, que ou foi contaminada, ou já partiu dessa para outra, ou tem uma história pesada para contar. A minha melhor amiga no Brasil, uma empresária no Rio de Janeiro, pegou pela 2ª vez. E a segunda foi mais pesada. E as 2 foram testadas. Então, não é disso que me disse, não é ouvir falar. Ela pegou a primeira vez, teve aquela falsa sensação de que, ok, peguei, estou imunizada, né? Pegou a segunda cepa. E a segunda veio com vontade. E foi na passagem de ano, ela precisou contratar uma enfermeira que também já tinha passado por coronavírus, já tinha tido vírus, para acompanhá-la em casa, porque ela não precisava ser internada, mas havia um medo de que, se ela tivesse alguma coisa nesse período de fim de ano, com os hospitais superlotados, ela não ficasse sozinha. Então, assim, nós estamos falando de quem tem dinheiro para pagar, né? E num país em que 3% da população ganha mais do que 5 salários mínimos. Eu, por exemplo, já sei, hoje fiquei sabendo, agora, no Jornal da Noite, fiquei sabendo que aqui em São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, nós já temos 4 internados com a cepa do Amazonas, a cepa de Manaus. E, né, qual não foi minha surpresa quando o hospital público onde eles estão internados é aqui do lado de casa. É o hospital aqui da Zona Norte, aqui em Pirituba. Eu moro aqui do lado. Qual é a garantia que você tem, né, de sair de casa e esse vírus não está circulando no ar? Imagina a minha preocupação com meu filho, né? Não dava para sair no portão. Né? É uma grande preocupação. Mas eu queria falar com você o seguinte: você chegou aí, uma novata em pandemia, e encontrou um país que já tinha experiência com a SARS, né? Porque essa é SARS-CoV-2, né? Singapura teve experiência com a SARS-CoV-1, com a primeira, lá, 10 anos atrás, né? 2010, né? 2008, 2010. E morreu muita gente. Qual foi o seu impacto quando você chegou aí, antes mesmo dessa pandemia que teve aqui? O que você sentiu? Você achou que era exagerado? Como que você viu? Eu achei que eles eram loucos. Eu achei que eles estavam completamente loucos. De um dia para a noite, todo mundo está preso dentro de casa, você tem que sair só com máscara, igual o Michael Jackson, né? Porque aqui é quente, você sai de chapéu. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. Somos a geração Michael Jackson. Totalmente Michael Jackson. O povo fica falando que a Naomi Campbell, que é a pioneira de avião e usar aquela roupa. Nada, o Michael Jackson já estava lá na frente. E eu achei que eles eram muito doidos, que eles estavam completamente doidos, e achei assim, que absurdo você não poder sair de casa, você não poder praticar um esporte, né? Assim, mentalmente, como é que você vai trabalhar? Qual que é a diferença? O governo já gastou 100 bilhões de dólares americanos, 100 bilhões de apoio aos pequenos e grandes negócios. Sim. Obviamente são apoios diferentes, mas o que está acontecendo nesse momento? Essa é uma questão que eu queria pontuar, porque o pessoal fala, não, mas tem que fazer lockdown aqui. Eu concordo.
Mas quando eu vejo as experiências em Portugal, aí... Lockdown sem apoio, lockdown com o comerciante... Você não manda fechar a lojinha sem dar alguma ajuda, né? Aqui a gente continua cobrando imposto, continua cobrando aluguel, continua cobrando tudo. Então, vou te dizer o que acontece aqui, tá? Em linhas gerais, os aluguéis foram congelados ou diminuídos. O governo paga uma parte para o dono do imóvel para que ele reduza o valor do aluguel, porque a pessoa não está utilizando o imóvel. Os salários continuam sendo pagos pelo governo, são faixas salariais, mas assim, até 75% do salário do empregado é pago pelo governo, para que não haja demissão em massa. Era essa a proposta um ano atrás, quando nós conversamos, já, né? Era a proposta que está seguindo. Já fizeram 5 fases de ajuda econômica. Os 100 bilhões foram distribuídos e continuam sendo distribuídos. Estamos falando de um governo que está olhando para frente e que tem um caixa, porque está olhando para frente. Uma coisa depende da outra. Certo. Esses negócios, você pode rescindir contratos sem pagar multa, seja de aluguel comercial ou residencial, porque entende que é um momento sine qua non, quer dizer, você não tem como pagar uma multa se você está fechando seu negócio, e você não tem como pagar uma multa se você vai lá sair do país, não tem mais como pagar um aluguel. Então, flexibilizou-se isso, ao mesmo tempo deu-se dinheiro para o dono do imóvel ou para o negociante, para o comerciante, para o industrial. Então, assim, o governo está realmente bancando. A gente pode falar que existe uma xenofobia, muito de leve rolando. De leve, que eu digo é o seguinte, não como os americanos com as questões deles, mas assim, o maior número de demitidos aqui foi de estrangeiros. Houve uma redução da população enorme. Por quê? Porque os estrangeiros foram embora. Então, não é porque as pessoas deixaram de ter filho, é porque as pessoas foram embora e estão tentando capacitar melhor os locais para eles tomarem esses lugares dos estrangeiros. Então, tem uma xenofobia, quer dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É o que está acontecendo no mundo inteiro de diversas maneiras diferentes, mas aqui também tem, muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Mas tem uma consciência, que eu diria que é asiática, de certa forma, que é a comunidade é mais importante do que o indivíduo. E eu acho que esse vírus ele está exatamente botando esses 2 modelos em atrito. Porque quando eu coloco a máscara, eu estou protegendo o outro, não a mim. Né? Agora a Europa a Alemanha está exigindo 2 máscaras. É muito engraçado pensar... E alguns países estão exigindo a máscara cirúrgica, não estão mais aceitando a máscara de pano. A caseira não... Então, a Alemanha, se você for usar de pano, você tem que usar a cirúrgica embaixo, a N95 embaixo. Exatamente. Então, é chinesa, não aliás. É chinesa fabricada com plástico brasileiro, com plástico da Odebrecht, com plástico da Braskem. Então, assim, e aí, Paulo, eu acho que vale a gente fazer uma parte da nossa importância. Tudo bem, a gente é um país de commodities, né? Mas o plástico que está fabricando essas máscaras no mundo inteiro é nosso. Na hora que a gente devia estar botando na mesa e falando, peraí, isso aqui é minha commodity, mas eu preciso de vacina, eu preciso de uma parte desse fornecimento de máscara, a gente está fazendo bravata de bobagem. Mas é o complexo de cachorro magro, né? Como diria Nelson Rodrigues, é o complexo de vira-lata. Porque a gente perdeu a nossa diplomacia. Né? Quando a gente fica sabendo que a nossa embaixada na Espanha deu festinha de despedida e está todo mundo de quarentena e sem atender os brasileiros, a gente sabe que a nossa diplomacia não era assim. Eu prefiro a diplomacia da época de Vinícius e de tantos outros, que promovia gente, diplomata de carreira, e poeta, e escritor, e quem quer que fosse, de um intelecto muito interessante, do que essa nova diplomacia hoje está dando festinha de despedida em plena pandemia. Eu me lembro daquele nosso embaixador na ONU, né, que inclusive acabou morto num atentado. Ele era respeitadíssimo a nível global, né? Ele era uma referência em diplomacia. Uma pessoa que foi resolver o problema ele que negociou um dos acordos mais bem sucedidos na época, me lembro. Agora não estou lembrando qual foi o acordo, mas ele era importantíssimo. Myanmar, ele que restabeleceu a democracia. Exato. Ele acabou com a guerra civil, quer dizer, ele participou da negociação para encerrar a guerra civil em Myanmar. Exato.
O que eu tenho para dizer é o seguinte, como brasileira, e as pessoas me criticam muitas vezes quando eu falo assim, a terra arrasada. Ah, mas você está aí lá longe e está aqui metendo o seu dedo. Eu sou brasileira, cara. Não é porque eu saí daqui que eu voto no Brasil, eu pago imposto no Brasil ainda, meu domicílio fiscal é o Brasil ainda, embora eu tenha empresa aqui, por questões burocráticas. Então, assim, eu sou tão brasileira quanto. A questão que brasileiros somos nós hoje. Eu acho que é muito fácil eu criticar o governo, tá? E devemos fazê-lo, tá? Isso é uma questão que eu acho que é para outra conversa. Acabamos um outro bate-papo sobre isso. Porém, a minha pergunta assim, a gente não está pensando no futuro como indivíduo. Já que a gente é de uma sociedade individualista, Paulo, eu me pergunto, você tem um filho Down, quantos amigos nós temos íntimos que foram para a Bahia nessas férias? Que férias, companheiro? Que férias estamos falando? Nós não estamos de férias. Quantas pessoas fizeram festa de Natal? Tivemos um escândalo aqui, não sei se você ficou sabendo, aqui em São Paulo nós tivemos um escândalo, porque nós estamos com uma resistência enorme do Sindicato dos Professores de voltar às aulas, né? Só que, estranhamente, o clube de campo, aliás, o clube de praia, a estância do sindicato dos professores... Lotado. Está aberta, né? Está aberta, ou seja, o pessoal não tá dando aula, mas está na distância, né? Paulo, se descobriu isso hoje e saiu em todos os jornais aqui. Aqui as aulas voltaram em junho, tá? O que se está fazendo com aula? Maldosamente aqui, eu já vi até um jornalista maldosamente falando que, olha que frase preconceituosa. Até na África já voltaram as aulas. Né? Bom, aqui as aulas voltaram em junho. Nós somos um país que está há 10 meses parado em aula. Eu não imagino como é que estão os pais dessas crianças e os próprios professores para darem aula online, que é uma coisa difícil. Aqui foi uma loucura aqui em casa. Todo dia era uma luta. A parte não consegue fazer as aulas online aqui no Brasil. Esse é o problema. Não tem nem internet. Não tem computador, não tem iPad. Algumas escolas deram chip, mas aí o cara vai para a casa dele e não tem sinal na casa dele. Não é questão de ter o chip, é questão de não ter sinal. Né? O que aqui foi feito? Essas crianças, como... É impossível comparar, mas quem não tinha, o governo forneceu. As escolas públicas, dependendo da idade da criança, uma vez por semana não faz aula na escola, vai fazer de casa, porque é um preparo para o futuro, se tiver que fechar de novo, como é que vai ser? Sim. Então, continua aprimorando esse sistema de aula online. Cria expertise, né? Cria expertise de ficar em casa se precisar. Fila do ônibus foi toda mudada, porque imagina, você tem 4 mil crianças saindo da escola. Ônibus é outro assunto. Aqui, transporte público aqui no Brasil é outro bate-papo. Mas aí volta a pergunta. Né? Assim, a gente é um país em que as leis não pegam. E a gente é um país em que a gente é muito individualista. Não é à toa que a praia sempre esteve lotada. Então, a minha pergunta a gente é um país que, por várias razões, e sem fazer um julgamento tacanho de por que a gente é assim, a gente não pensa no outro, porque a nossa farinha sempre é muito pouca. Então, você está sempre preocupado com o seu pirão. O problema é que, nesse momento, não tem farinha mais. Acabou a farinha. E o que a gente está lutando aqui é para ficar vivo. Então, eu concordo que todos os estabelecimentos comerciais que estão fechados, sem nenhum apoio governamental, não tem como nenhuma empresa sobreviver desse jeito. Se eu continuo pagando o mesmo imposto e eu não estou fazendo dinheiro, como é que eu vou sobreviver? Então, acho que assim, não tem planejamento, não tem lei, e nós, indivíduos, a gente acostumou-se, como você me perguntou, como é que foi? Eu achei tudo muito doido, porque realmente é muito doido você chegar num lugar que você tem que obedecer a ordem. É muito doido você estar num lugar que você não entra se você não passar o seu chip da vacina. Então, é muito doido para quem vem de um país em que vale tudo, em que burlar qualquer regra é a regra. Essa é a única regra que tem. Então, assim, vendo de fora, o que eu sinto hoje como um medo de ter que voltar. Sim. Porque sabendo que não vai ter voo direito até 2024, eu espero não ter que voltar até 2024 por questões de saúde, por questões de proteção da minha família. Claro. E 2, é ver de fora o Brasil descendo uma ladeira que, para subir,
eu acho muito difícil, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente conseguir, mesmo sendo o grande produtor de commodities que somos, porque eu acho que o mundo, a partir de agora, vai ser muito diferente. E isso que a gente está falando de, vai ser maio, o carnaval, não é a discussão do momento. Já tinha estado marcando o carnaval aqui para julho. Não foram transferir o carnaval para julho? Aquelas ideias assim que você fala, gente... Já cancelaram. Aliás, agora eles estão discutindo, fazendo reunião, fazendo elucubrações, fazendo negociações para cancelar o feriado do carnaval. Você imagina, né? Não vai ter carnaval, já é certo, mas a dificuldade é cancelar o carnaval para o pessoal não ir para a praia, né? Então, bem essa questão, né? Talvez a nossa conversa, Paulo, seja uma conversa de o que nós estamos fazendo como indivíduos, né? Sim. Assim, eu falo assim, o que a gente não está fazendo? Quando a gente viaja, quando a gente vai ao bar, quando a gente vai ao restaurante, quando a gente briga porque, poxa, por que está fechando o restaurante, mas o governo não está ajudando, mas aí eu vou ao restaurante, aí eu continuo me contaminando, aí eu continuo... Então, assim, eu acho que a única solução que a gente tem, sinceramente, sendo muito prática na questão, a gente precisa construir um board para auxiliar o Brasil, de pessoas apartidárias, de empresários que pensem... Eu acho que a gente precisa ter união, porque eu até fiz um vídeo curto recentemente, coloquei até no Facebook, não foi nem no meu canal, foi no Facebook, falando exatamente sobre essa questão, né? Porque as pessoas aqui no Brasil, elas têm o péssimo hábito de lutar contra. Contra o que eu luto? Né? E quando você luta contra, você está sempre elegendo um inimigo. A gente não luta contra, a gente luta por alguma coisa. E quando você luta por alguma coisa, você põe as pessoas do seu lado. Né? Eu costumo sempre finalizar uma frase, quando eu faço uma postagem nesse sentido, de tentar chamar as pessoas para se unirem, porque aqui polarizou, né? Ficou muito um contra o outro. Né? É assim, você bota dois jumentos na mesma corda, com dois fardos de alfafa, um de cada lado da estrada, um vai ficar puxando para um lado e o outro para o outro, e nenhum dos dois corre, os dois morrem de fome. Eu costumo sempre finalizar esse tipo de postagem com uma frase assim, que é 100 mais 100 igual a 200, 100 menos 100 é igual a zero. Quer dizer, se você não juntar as pessoas, você não cria sinergia, você não cria um movimento num sentido, né, num objetivo que você tem. Você vai sempre ficar brigando, não, mas olha, o seu partido, não, o seu governador, não, o seu presidente. Nós estamos em eleição desde antes da pandemia. Eu achei impressionante quando comecei a ver clima eleitoral em plena pandemia. E nós não adiamos o pleito eleitoral que nós tivemos aqui, e logo depois começou Porque as vacinas são a nossa antiga dentadura, a nossa telha, o nosso saco de cimento, né? Exatamente. A vacina é o que vai salvar, né? A vacina é o que vai comprar votos. É terrível. Mas, Ana, olha, eu ficaria ainda conversando um tempão aqui com você. Vamos marcar outro bate-papo, tem muito assunto que a gente pode conversar, tem muita coisa que a gente pode bater papo. É sempre bom falar com você. Gostaria que você pedisse aos nossos seguidores e já deixar o convite aqui para você voltar e voltar a bater um papo aí logo. Tá bom? Então, melhores notícias com um cenário um pouco mais, né? Um cenário um pouco... A gente tem uma luz no fim do túnel aqui, eu costumo dizer que parece uma árvore de Natal, ela acende, apaga, parece que está piscando, e o que não é bom, né? Quando ela começa a piscar é porque não é o fim do túnel, deve ser outra coisa que está ali no meio do túnel, fazendo barulho, fazendo faísca, né? Soltando faísca. Mas, por favor, fique à vontade. Não, só um abraço para todo mundo. Eu acho que, como você falou, há esperança. Eu acho que depende muito da gente. Eu acho que esse board, eu acho que está na hora das pessoas que podem. Eu acho que tem que ter um movimento de união. Nós temos que começar a cobrar o que tem que ser feito e parar de discutir até crimes. Algumas coisas que até são crimes, são coisas hediondas até que estão acontecendo, mas que se a gente parar para discutir cada cachorro que latir ao lado da caravana, para brigar com cada cachorro, a caravana não avança. A gente tem que ir. Exato. Né? Exato. E eu acho que o importante nesse momento é ser apartidário, é ter uma discussão que não está relacionada à política desse momento. É uma discussão civil de quem pode
aglutinar pessoas para pensar e fazer essa mudança. E eu acho que é possível. A gente pensou isso antes, dessa última eleição, houve um balão de ensaio e eu acho que ele deve ser retomado. Eu acho que o objetivo que tem naquela eleição, nessa última eleição, tem que se manter na próxima e a gente espera que continue, né? E que eu acho, como ainda faltam 2 anos, que a gente fique com uma pressão em cima, não para ficar discutindo, para ficar parando né, o que tem que ser feito e fazendo as coisas que a gente acha que não, vamos resolver questões pontuais. Eu acho que a gente tem que focar no que precisa ser resolvido. O que precisa ser resolvido são coisas muito, muito grandes, né, muito maiores do que um governo que seja. Né? E urgente. É um país, né? Nós temos questões de Estado para resolver, não de governo. Nós não temos problema de governo, nós temos muitos problemas de governo e sempre tivemos. Sempre tivemos. Sim. Sempre. Eu tenho consciência política desde 60 lá e nunca, né? Eu sempre achei que ia melhorar no próximo presidente. Inclusive nos presidentes militares eu achava que ia melhorar. Mas nunca melhorou, sempre parece que a coisa foi degringolando cada vez mais. Mas o que é importante é que as coisas melhorem no país, né? O governo, a gente pode até pressionar para que ele faça o que ele tem que fazer. Ele está lá representando o povo. Então, ele tem que fazer o que... Então, não importa quem é que está lá, né? Importa que faça o que está fazendo. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, está errado. Pessoal, essa foi Ana Pessoa, né? Jornalista, empresária, falando lá, né? Direto de Singapura, né? Uma brasileira chipada, né? Ela já está, não pode sair de casa sem o chip dela, de estimação, né? Proibida de sair. E vocês veem que um país que busca soluções para controlar uma pandemia, né? E Singapura tem feito um trabalho muito, tanto que, se eu não me engano, a reunião de Davos vai ser em Singapura, né? É isso? Vai ser para Singapura, até porque tem mais segurança sanitária, eu acho. Eu acho que estão fazendo, esse foi um dos argumentos que eles usaram para transferir. E é isso, é um país que está se cuidando, está fazendo a coisa que tem que fazer. Não estão vacinando ainda, a Ana falou que vai ser vacinada só em novembro. Então, veja, eles não estão com aquela pressa toda como Israel está correndo lá, mas estão muito conscientes de que eles têm que controlar e têm que manter essa pandemia sob controle. Se vocês gostaram, acharam relevante, compartilhem nas suas redes sociais, deem seu like, deem seu dislike se viram alguma coisa que pode ser melhorada, critiquem, façam sugestões, digam onde é que a gente está errando para poder melhorar, digam onde é que a gente está acertando para poder aprimorar. Como eu sempre se inscrevam no canal, ativem as notificações, e como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa de nascença. A civilização é o fruto dessa colaboração. A gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, como esse bate-papo aqui, feito com o outro lado do mundo, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, com isolamento social, com fronteiras ou mesmo com idiomas. Tá? Então, utilize essas tecnologias para fazer uma sociedade cada vez melhor. Juntos, sempre juntos, na mesma direção. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Ficou ótimo.